Turma, então vamos continuar o vídeo sobre derivada. Então, a derivada de uma função num ponto. A derivada de uma função f de x no ponto x1, denotada por f' de x1, é definida pelo limite de f' de x1 é igual ao limite do ΔX tendendo a zero do f do x1 mais o ΔX menos o f do x1 dividido pelo ΔX, se o limite existe e é finito. Turma, então vocês concordam que a derivada do f de x num ponto é o coeficiente angular daquele ponto? Então, nota pelo que a gente acabou de ver de reta tangente, de inclinação da reta, que é o coeficiente angular quando o limite existe e é finito. Turma, uma coisa de novo muito importante. Aqui a gente está definindo a derivada num ponto x1. Então, está fixado o ponto x1. E quem que varia nesse limite? O ΔX. A gente viu que tem como escrever esse limite de outras maneiras. Então, neste caso, dizemos que f é diferenciável ou derivável em x1 e também podemos reescrever como f' do x1 é igual ao limite do x tendendo a x1 de f de x menos f do x1 dividido por x menos x1. Ou o limite do h tendendo a zero de f do x1 mais h menos f do x1, tudo dividido por h. Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro limite, o x foi chamado de x1 mais delta. Observa como foi feita a transformação, ó. O x foi chamado de x1 mais delta. No segundo, o que acontece foi algo que a gente também tinha visto no vídeo anterior, ali na parte de reta tangente. Eu chamei o ΔX de h, só que lembra que x2 era igual a x1 mais ΔX? Então, no fundo, aqui como a gente não está trabalhando com x2, a gente chama que x é igual a x1 mais ΔX, que pode ser chamado de h, turma. Então, a gente pode trabalhar com essas mudanças de variáveis aqui. Quer chamar com h? Pode. Quer trabalhar com x? Pode. Quer trabalhar com ΔX? Pode. Tanto faz, desde que observe que a derivada de uma função em um ponto x1, a gente está definindo pontual, e a gente fala que f é diferenciável ou derivável neste ponto. E o que eu quero que vocês observem agora, pessoal, é que, como vimos anteriormente, esse limite nos dá a inclinação da reta tangente a essa curva neste ponto aqui, de coordenada x1, f do x1. Portanto, geometricamente, a derivada da função f de x no ponto x1 representa a inclinação da curva nesse ponto, ou seja, f' do x1 é o m do x1. Quando o m é finito, quando o limite existe, é finito, coisa que eu já tinha discutido ali com vocês no slide anterior, que pela definição o f' era o coeficiente angular da reta tangente a curva y igual a f de x passando por esse ponto. Observa que de novo voltamos à noção pontual, a derivada de uma função num ponto, pessoal, observar esses detalhes. E o que eu quero que vocês notem, muito importante, é que essa derivada e o coeficiente angular, pessoal, é um número, porque está aplicado a um ponto. Então, vocês precisam ficar atentos a essa sutileza aqui. Agora a gente vai estudar a derivada de uma função, turma. A gente tinha visto pontual, agora vai ser de uma função. A derivada de uma função y igual a f de x é a função denotada por f' de x. Observa aqui que eu tô com a variável aqui, ó, x. Tal que seu valor para qualquer x no domínio da função, então o x está definido no domínio da minha função f, é dado por f' de x é igual ao limite do ΔX tendendo a zero, do f do x mais ΔX, menos f do x, tudo dividido por ΔX. Se o limite existe e se for finito. Então, essa é a definição da derivada de uma função. Turma, se eu quisesse escrever aqui, ó, o limite do h tendendo a zero, do f do x mais h menos f do x dividido por h, pode também, fica a critério de notação de vocês. Quer usar delta, quer usar h, fica a critério de vocês. Funções deriváveis ou diferenciáveis é quando existe uma derivada em todos os pontos do seu domínio, turma. Então, uma função f, ela é diferenciável ou derivável, as duas formas podem ser ditas,
quando admite derivada, ou seja, o limite existe e é finito para todo x do meu domínio. E agora eu vou ensinar para vocês aqui as diferentes notações de derivadas de uma função. Então a gente pode escrever aqui, ó, como dzão x f de x, e a gente vai ler como derivada de f de x em relação a x, mas escreve dessa maneira aqui, ó. Ou dxy e lê-se derivada de y em relação a x. Quando eu estava falando dxy é só a forma de escrever, mas a gente vai ler o quê? Derivada de y em relação a x, derivada de f de x em relação a x. Ou dy dx e a gente vai ler derivada de y em relação a x. Ou y', que a gente lê y' de x, ou f' de x, que a gente lê f' de x. Turma, é muito comum usar essa e essa daqui. Essas também, mas a gente vai usar mais essas três aqui no curso. Agora, então, a gente vai ver o segundo exemplo, ó. Determine f' de x dessa função a aqui, ó. F de x é igual a 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Turma, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, aqui é uma função quadrática. Na hora de eu trabalhar com a derivada, que agora, olha o domínio dessa função aqui, o domínio é a reta toda, então eu tenho que observar que eu não tenho nenhuma restrição no meu domínio. Então, quando eu calcular f' de x, vai ser para qualquer x na reta. Então, começamos recordando que f' de x é igual ao limite do ΔX tendendo a zero, do f de x mais ΔX, menos f de x, tudo dividido por ΔX. Vamos encontrar quem são os elementos desse limite, ou seja, quem que é a f do x mais ΔX e quem que é a f do x. A f do x está aqui, agora eu preciso aplicar aqui no lugar do x, x mais ΔX. Usando a definição do f de x, a gente tem que o f do x mais ΔX vai ser 5 vezes x mais ΔX tudo ao quadrado, mais 6 vezes x mais ΔX menos 1. Quando eu abro aqui, ó, o quadrado perfeito e faço a distributiva, vai ficar o quê? 5x ao quadrado mais 10 vezes x ΔX, mais 5 ΔX ao quadrado, mais 6x, mais 6 ΔX menos 1. Assim, turma, agora eu tenho todos os elementos desse limite. Eu posso, enfim, calcular quem que é a f' de x. A f' de x vai ser o limite do ΔX tendendo a zero dessa expressão aqui, que vai ser igual ao limite do ΔX. Aplico, pessoal, substituir. Observa que por causa desse sinal de menos, aqui vai cortar esse com esse, aqui vai cortar esse 6x positivo, aqui vai ficar menos 6x, cortou. O menos 1 aqui vai ficar mais 1, cortou. Observa que sobrou aqui, ó, esse e esse daqui e o ΔX no denominador. Então, o limite do ΔX tendendo a zero de 10x vezes ΔX mais 5 ΔX ao quadrado mais 6 ΔX dividido por ΔX. Se eu coloco ΔX tendendo a zero, não vai ficar 0 sobre 0? Em determinação, o que eu preciso fazer? De novo, pôr o ΔX em evidência. Então, ficou o limite do ΔX tendendo a zero, coloquei o ΔX em evidência. Então, ficou ΔX vezes 10x mais 5 ΔX, porque aqui é o quadrado, só colocou 1, mais 6, tudo dividido por ΔX. Como o ΔX está tendendo a zero, ele não é necessariamente zero, o que acontece? Eu posso cortar. Então, o limite de 10x mais 5 ΔX mais 6, quando o ΔX vai para zero, observa que isso daqui está fixo, é uma constante, isso é uma constante, e esse daqui vai para zero. Então, esse limite vai dar 10x mais 6, que é o f' de x, turma. Então, eu consegui encontrar quem que é a minha função derivada para essa f aqui. Turma, por enquanto, a gente só sabe calcular a derivada por definição, então é dessa maneira que a gente calcula. Na próxima aula de derivada, eu vou aplicar algumas técnicas para vocês, eu vou ensinar algumas técnicas para ficar mais simples a derivação. Logo, f' de x é igual a ΔX mais 6. Aí eu quero trabalhar com x igual a 2, eu aplico f' de 2 é igual a 10 vezes 2 mais 6, vai ser 26. F' de menos 1 vai ser o quê? 10 vezes menos 1 mais 6 vai acabar dando menos 4. Turma, como o meu x eu já havia discutido aqui com vocês, o domínio é a reta toda, eu posso aplicar qualquer ponto.
Então agora vamos calcular esse exemplo 2, o item B. Determine o f' do x, onde o f do x é x menos 2 dividido por x mais 3. Nota, turma, que o domínio dessa minha função é a reta toda, exceto quem? O ponto onde o denominador zera. Então eu tenho que tirar o menos 3, vocês concordam? Então agora vamos lembrar como que eu calculo o f' do x. O f' do x é igual, aqui eu vou usar o h só para vocês não ficar presos a uma notação. H tendendo a zero, o limite do h tendendo a zero de quem? F de x mais h menos f de x dividido por h. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Calcular quem que é o f do x mais h. O f do x mais h, turma, vai ser quem? Eu substituo o x mais h no x. X mais h menos 2 dividido por x mais h mais 3. Dado que eu sei o f do x mais h, sei quem que é o f do x, posso calcular agora o f' do x. O f' do x vai ser o limite. Por uma questão de espaço, turma, eu já vou substituir, tá bom? Então vai ficar x mais h menos 2 dividido por x mais h mais 3 menos aqui o f do x. X menos 2 dividido por x mais 3, tudo dividido por h. O que eu tenho que fazer agora aqui? Por denominador comum. Como que eu ponho denominador comum? Aqui, ó, eu multiplico um pelo outro, eu multiplico esse aqui em cima e esse aqui em cima. Então vai ficar como? Ó, o limite do h tendendo a zero de quem? X mais h menos 2 vezes x mais 3, menos agora x menos 2 vezes x mais h mais 3, tudo dividido por x mais h mais 3 vezes x mais 3, turma. Aqui esse parênteses está mais. Tudo dividido por h. Agora eu faço como? Extremos pelos meios. Então vai ficar o quê? O limite do h tendendo a zero. Agora eu vou fazer a distributiva. Aqui vai ficar x ao quadrado, ó, eu tô distribuindo, pessoal, esse daqui com todos, o x com todos, o x com todos. Aí aqui eu vou fazer o x com todos, o 2 com todos, tudo bem? Então x ao quadrado mais xh menos 2x mais 3x mais 3h menos 6. Menos, agora eu vou deixar esse menos em evidência, vai ficar x ao quadrado mais xh mais 3x menos 2x menos 2h mais, menos 6, turma. Tudo dividido aqui por quem? Agora esses dois multiplicados. X mais h mais 3 vezes x mais h, tudo vezes h. Turma, o que eu quero que vocês notem? O que dá pra cortar, ó. Por causa desse menos aqui, ó, observa, eu vou tirar, ó. Aqui vai ficar menos, porque era menos com mais fica menos. Aqui vai ser menos. Aqui também vai ficar menos, jogo do sinal. Aqui fica mais, aqui mais, aqui mais. Vou arrumar esse maisinho aqui. Observou como eu fiz o jogo do sinal? Só por uma questão de espaço. Então, corta esse x quadrado com esse menos 6 corta com esse 6. Nota que esse xh corta com esse xh aqui. Esse 3x corta com esse menos 3x. O menos 2x corta com 2x, cortou bastante coisa, né? O 3h ficou mais 2h. Então, ficou o que aqui, turma? Ó, o limite do h tendendo a zero de quem? 5h dividido por h de x mais h mais 3 vezes x mais 3. Isso daqui vai ser o quê? Como o h tende a zero, eu posso cortar o h. Então, ficou o limite do h tendendo a zero de 5 dividido por x mais h mais 3 vezes x mais 3. Turma, agora quando eu substituo o h tendendo a zero, ó, aqui vai ficar h tendendo a zero, vai ser zero. Então, ficou 5 sobre x mais 3 vezes x mais 3. Então, esse limite é 5 dividido por x mais 3 ao quadrado. Portanto, f' do x é igual a 5 sobre x mais 3 ao quadrado. Turma, observou como a gente fez? Então aqui, quando eu tenho fração, observar de pôr denominador comum, fazer extremos pelos meios. De novo, isso do... Aqui eu nem tive que pôr em evidência, mas é muito comum eu pôr em evidência, eu cortar. Eu tenho que observar onde o meu denominador tá dando zero, onde dá problema, certo? E aí assim a gente calculou
o f' do x dessa função aqui, observando que é para todo x na reta, exceto menos 3. Agora vamos determinar a derivada da função f de x igual a módulo de x no ponto x1 igual a 0. Então agora eu volto a calcular pontualmente, pessoal, igual a primeira definição de variável que a gente viu, aplicada no ponto. Começamos recordando que o f' do x1 é igual ao limite do h tendendo a 0 do f do x1 mais h menos o f do x1 dividido por h. Então, como o meu x1 é 0, o f' do 0 é igual ao limite do f do 0 mais h menos f do 0 dividido por h quando h tende a 0. Turma, quem que vai ser o f do 0 mais h, sabendo que o f do x é módulo de x? Então, vocês concordam que vai ficar f de h, que é igual a módulo de h. E quem que é f do 0? Turma, vamos primeiro abrir a função módulo. Módulo de x vai ficar como? Aqui, ó. X quando o x é maior ou igual a 0 e menos x quando o x é menor que 0. F do 0 vai ser quanto, turma? Vai ser 0. Então, o f' do 0 ficou como? O limite do h tendendo a 0 de quem? Vou substituir o que eu encontrei. Módulo de h menos 0 dividido por h. Quando eu tenho módulo aqui, eu sei que a minha função módulo é definida dessa forma. E aqui, ó, o h tá tendendo a 0. Então, tá bem aonde muda o comportamento, ó. Não é no 0 que muda o comportamento da minha função módulo? Então, eu tenho que calcular a direita e a esquerda. Por quê? Porque eu vou ter que abrir de formas diferentes o meu módulo. Então, vai ficar aqui, ó, o limite do h tendendo a 0 à direita, quando é à direita, é maior que 0. Então, como que vai abrir? H dividido por h, corta, corta, isso daqui vai ser 1. Agora, o limite do h tendendo a 0 pela esquerda, como que eu abro? Aqui, os negativos, tá bem perto do 0, mas é negativo. Então, vai ficar menos h dividido por h, corta, corta. Isso daqui é menos 1. Como o limite à direita deu 1 e à esquerda deu menos 1, esse limite aqui não existe, turma. Lembra? Não existe. Porque a gente já estudou que para um limite existir, num ponto, a direita e a esquerda tem que dar o mesmo valor. Aqui deu valores distintos. Então, aqui nessa circunstância, a gente acabou de ver que eu não admito derivada no ponto x1 igual a 0. Então, essa função não admite derivada no x igual a 0, turma. E a gente conseguiu observar isso, por quê? Porque o limite não existe nesse ponto. Por quê? Porque é o ponto onde eu estou tendo quebra de comportamento. Então, eu tive que abrir a direita e a esquerda. Então, agora a gente vai ver continuidade de funções deriváveis, turma. Se f é contínua em x1, não implica a existência da f' de x1. E, de fato, vocês concordam que a função módulo aqui, ó, a gente já viu que a função módulo é contínua no ponto x igual a 0, turma. A função módulo, ela é contínua, tudo bem? Mas a gente acabou de ver nesse exemplo aqui que f' de 0 para a função módulo não existe. Então, esse é um exemplo de uma função que é contínua num ponto, mas a derivada nesse ponto não existe. Então, aqui, ó, se f é contínua em x1, não implica na existência do f' de x1. Já a recíproca é verdadeira, como mostra o seguinte teorema aqui, ó. Toda função derivável num ponto é contínua nesse ponto. Então, se por acaso eu começo calculando que a função é derivável nesse ponto, antes mesmo de eu verificar que ela é contínua, eu já sei que ela é contínua por esse teorema. Porque se ela admite derivada nesse ponto, se ela é derivável nesse ponto, ela também será contínua. O que não acontece é a volta desse resultado. Continuidade no ponto não implica em ser derivável nesse ponto. Quem é o grande exemplo? O exemplo 3 que a gente acabou de ver. Então, pessoal, por aquele exemplo 3, vocês viram que faz sentido definir derivadas laterais, ou seja, direita e esquerda, porque às vezes não vai existir no ponto, mas pode existir a direita e a esquerda. Então, olha essa definição.
Se a função y igual a f de x está definida em x1, então a derivada à direita de f em x1 é definida como o f', olha que o maisinho da direita vem aqui embaixo porque o linha está em cima. Do f do x1 é igual ao quê? Limite do Δx tendendo a zero pela direita do f do x1 mais Δx menos o f do x1 dividido por ΔX. Ou também o limite do x tendendo a x1 pela direita do f do x menos o f do x1, tudo dividido por x menos x1. Se o limite existir e for finito, daí eu posso falar de derivada à direita de f em relação a x1. A gente só fala de derivada, pessoal, quando o limite existe e é finito, tanto no ponto, tanto na direita, e agora eu vou definir para vocês a esquerda. Se a função y igual a f de x está definida em x1, então a derivada à esquerda de f no ponto x1 é definida como f', aqui o menos de esquerda, de x1 é igual ao limite do ΔX tendendo a zero pela esquerda do f do x1 mais ΔX menos o f do x1, tudo dividido por ΔX, que também pode ser reescrito como o limite do x tendendo a x1 pela esquerda do f do x menos o f do x1, tudo dividido por x menos x1, caso o limite exista e seja finito, turma. Então, observar que quando é aplicado num ponto, turma, então vai ficar aplicado no meu ponto, a minha derivada. Quando tá lá f' de x, aí vai depender do x. Quando for f' do x1, vai depender do x1, que é um ponto. Então, ela é aplicada, ela é um valor. Aqui ainda está em função de uma variável. Turma, sempre que eu falar sobre a derivada, calcular ela por definição através do limite, o limite precisa existir e precisa ser finito. E aqui a gente conseguiu calcular a direita e a esquerda do meu ponto. Então, observar que também existe esse tipo de derivada. E agora, muito importante aqui essa observação. Uma função é derivável em um ponto quando as derivadas à direita e à esquerda nesse ponto existem e são iguais. Da mesma ideia de limite. Isso vem da noção de limite. Lembra? O limite do x tendendo a um ponto x0, aqui do f de x, só vai existir quando é igual, quando existe o x tendendo a x0 à direita e é igual ao x tendendo a x0 à esquerda, e eles têm que existir e ser iguais. Isso vem da noção de limite, pessoal. E se forem diferentes, dizemos que esse é um ponto anguloso do gráfico da função. Então, vamos lembrar, ó, o gráfico da função módulo, turma, ele é esse daqui, vocês concordam? Claro, não tá muito perfeitinho, mas deu para entender, né? Esse é o gráfico da função módulo. No ponto aqui 0, observa que tem um ângulo, tem um bico. Quando tiver esses bicos, eu já adianto para vocês que essa é a noção geométrica de quando não admite derivada nesse ponto. Pode admitir a direita, pode admitir a esquerda, mas no ponto não admite. Então, ficar de olho nisso. Quando vocês estão achando esquisito aquele ponto, ou deram um gráfico para vocês já fiquem cientes que nesse ponto vai existir derivada, nesse vai, nesse vai, nesse vai. Agora, nesse ponto aqui, onde tem esse comportamento, que tem esse bico, tem esse ponto anguloso aqui do gráfico, não vai existir. Vamos ver agora esse último exemplo aqui, ó. Seja f a função definida por f de x é igual a 3x menos 1 se o x é menor que 2 e 7 menos x se o x é maior ou igual a 2. Então, ela está definida por partes. O domínio, turma, dessa função f é a reta toda, mas quando é menor que 2, ela tem esse comportamento e quando é maior ou igual a 2, tem esse. Então, eu sempre tenho que olhar aqui, ó, o comportamento antes do 2 e depois do 2. O item A, esboce o gráfico da f. O item B, mostre que f é contínuo em 2. E no item C, verificar se f é derivável em 2. Vamos começar então, turma, construindo o gráfico dessa função aqui. Vocês concordam que aqui no 2 que muda de comportamento? Vocês concordam que esse aqui, ó, é uma reta e esse também é uma reta? Então, o que passa por uma reta, eu só preciso de 2 pontos, vocês concordam? Então, eu vou começar aqui, ó, com x igual a 0. X igual a 0 tá aqui.
Quando x é 0, o y vai ser o quê? 3 vezes 0, 0 menos 1, então vai ser aqui no menos 1. Então, um ponto tá aqui. E aqui, ó, para eu entender o comportamento, aqui, ó, se fosse o 2, vai estar aberto, mas se fosse o 2, seria 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então, claro que completamente sem escala, estaria aqui, tudo bem, pessoal? Aberto, então, ó, vai ser essa reta aqui, pessoal. Tá meio torto, mas vocês em casa têm régua, fazem bonitinho. Agora aqui, ó, a partir do 2. Então, no 2 vai ficar o quê? 7 menos 2, 5. Então, fechou esse buraco, vai no 5 mesmo. E agora eu vou calcular aqui, ó, vou pôr no 7, pessoal, porque 7 menos 7 vai ser 0, então vai ser aqui. Então, vocês concordam que esse vai ser o gráfico dessa função f de x? O que eu quero que vocês notem, no ponto x igual a 2, olha o comportamento aqui do gráfico, olha esse bico. Pelo que eu acabei de discutir com vocês, parece que não vai ser derivável no x igual a 2. Mas a gente olha geometricamente, mas tem como provar analiticamente. Então, esse é o item A. Vamos agora desenvolver o item B. Então, vamos começar. Mostre que f é contínua em 2, turma. Para ser contínua em 2, tinha que satisfazer 3 condições. O 2 tinha que estar no domínio, tá no domínio. A segunda condição é o limite do x tendendo a 2 de f de x tem que existir. Só que vocês concordam que no 2 está tendo uma quebra de comportamento? Então, vocês concordam que eu tenho que calcular a esquerda e a direita, porque as f são distintas? Então, vamos lá. O limite do x tendendo a 2 pela esquerda do f de x. A esquerda, turma, que é menor, então é esse comportamento. Então, é o limite do x tendendo a 2 à esquerda. Quem que vai ser minha f? 3x menos 1. Quando eu aplico, porque aqui eu não tenho nenhuma indeterminação, vai ser 5, tudo bem? E eu noto, turma, ó, que tá convergindo para o 5 à esquerda. Conforme eu me aproximo do 2 à esquerda, tá convergindo para o 5. Eu noto isso graficamente, aqui eu também mostro. O limite do x tendendo a 2 à direita do f de x, quem que é a minha f à direita? Essa daqui. Então, o limite do x tendendo a 2 à direita é quem? 7 menos x. Então, quando eu aplico, porque eu não tenho determinação, também vai ser 5. Então, vocês concordam que o limite existe, porque dá o mesmo valor os limites laterais, existe e é 5. E o que eu tenho que verificar agora, a última condição para ser contínua, a f aplicada no ponto. No ponto tá definido aqui. Então, quem que é a f do 2? É 7 menos 2, que é 5. Então, de fato, o limite existe e dá a imagem no ponto. Então, f é contínua em x igual a 2. Respondi o item B. Então, agora vamos calcular o item C. Verificar se f é derivável em 2. Então, C vai ser como? O limite do h tendendo a 0 do f. Quem que é o meu x2? 2 mais h menos f do 2 dividido por h. Turma, então é esse limite que eu tenho que calcular. O que que acontece agora? O que eu tenho que observar é que tem uma quebra de comportamento justo no 2. Então, eu vou ter que fazer a esquerda e a direita. Então, o h tendendo a 0 pela direita e pela esquerda, pessoal. Então, como vai ficar aqui, ó, o limite do h tendendo a 0 pela esquerda do f de 2 mais h menos. Quem que é o f de 2? O f de 2 está fixado aqui, é o 5. Menos 5 dividido por h. Turma, quando é h aqui à esquerda, o 0 tendendo à esquerda, então agora é aqui, ó. E qual é essa função? Então, é o limite do h tendendo a 0 de quem? Ó, a esquerda do 2 não é essa função aqui? Então, vai ser 3 de quem? 2 mais h menos 1 menos 5, tudo dividido por h. Então, isso daqui é o que? O limite do h tendendo a 0 à esquerda vai ficar o quê? 6 mais 3h menos 6 dividido por h. Corta, corta, aqui vai cortar, esse limite deu 3. Agora vamos calcular a direita. Então, o limite do h tendendo a 0 à direita de quem? F de 2 mais h menos f de 2 dividido por h. Turma, como é a direita, então é essa parte aqui da função, é esse 7 menos x. Então, vai ficar o limite
do h tendendo a 0 à direita, vai ficar como? 7 menos 2, aí eu já vou fazer o jogo de sinal. Menos h, aqui vai ficar menos 5, vocês concordam? Dividido por h. Turma, o que está acontecendo aqui, ó? Vai cortar isso com isso, isso com isso, aqui corta, corta, isso daqui é menos 1. Observa que a direita deu menos 1 e a esquerda deu 3. Então, o limite de h tendendo a 0 do f de 2 mais h menos f de 2 dividido por h não existe, turma, porque a direita deu um valor e a esquerda deu outro valor, então não existe pela definição de limite. E a gente já estava esperando que não existisse. Por quê? Por causa desse ponto aqui. Turma, então tem listas de exercício, tem slides disponíveis no Moodle. Bons estudos e até a próxima. Turma, uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Até então, agora, eu defini para vocês o que é derivada, o que é reta tangente, a noção intuitiva, a noção geométrica de uma derivada, tudo bem? E por hora eu só ensinei vocês a calcular por definição. Mas, no próximo vídeo sobre derivada, eu vou ensinar algumas técnicas de derivação para vocês. Bons estudos!